Amém. Glória a Deus. Mais uma noite nós estamos aqui, já louvamos o Senhor, já engrandecemos o teu nome e agora o Senhor irá falar conosco. Amém? Glória a Deus. Eu peço à amada igreja que abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Glória a Deus. Deus seja louvado para sempre, eternamente nas nossas vidas. A educação de Daniel, eu vou ler até o versículo 4, tá bom, irmãos? A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparências, instruído em toda a sabedoria e sábios em ciências, entendido no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém? Podeis aceitar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, então, aqui nós temos a história, né, de Daniel, um jovem que era israelita, vivia lá em Israel junto ao seu povo, né? E a palavra do Senhor diz que Daniel, ele era um jovem temente ao Senhor. Ele fazia diferença entre o povo dele naquela época. E a palavra do Senhor diz também que o povo do Senhor, os israelitas, começaram a pecar, e o Senhor enviava seus profetas, enviou o profeta Jeremias, mas o povo de Deus fechou o coração, endureceu o coração e não ouviu a voz do que Deus mandava Jeremias falar. E aconteceu no ano terceiro do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá. Então veio Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. O Senhor avisou de várias formas. Todos conhecem a história do profeta Jeremias, que o profeta falava de manhã, e eles colocavam outro profeta para falar à noite. E, enfim, Israel foi levado cativo, a cidade foi destruída, a cidade foi assolada. O rei Nabucodonosor pôs fogo e levou os melhores, né? Ele saiu separando os melhores jovens, utensílios da casa do Senhor, como diz aqui no capítulo 2, no versículo 2,
que ele saiu com esses jovens, e entre esses jovens estava Daniel, Ananias, agora deixa eu pegar aqui o nome deles que estava aqui, Ananias, Misael e Azarias. Então, estavam os 4 jovens, né? Os que a Bíblia fala, tinha mais, mas esses 4 foram que se destacaram, né? Que lá na Babilônia. Então, a palavra do Senhor diz que Daniel era um homem de Deus, um jovem de Deus, abençoado por Deus na sua terra, mas ele, de repente, se viu numa terra estranha, onde adoravam deuses que ele não era acostumado a adorar. Ele não tinha ele não adorava aqueles deuses, ele não mantinha aqueles hábitos. Ali era diferente, ele estava em meio a povo estranho, ele estava em meio a lugar que ele desconhecia, ele e os seus amigos ali. E ali, irmãos, ele foi levado para aprender a linguagem dos caldeus, aprender a culinária, aprender tudo o que se fazia naquele país diferente. E a palavra do Senhor diz que ele fez tudo, ele aprendeu a linguagem, ele aprendeu tudo, desde que não ferisse a lei do Senhor. Tudo ele aceitava fazer, desde que não tocasse, não ferisse a lei do Senhor, os princípios de Deus, aquilo que ele aprendeu do Senhor de Israel, o grande Deus. Então ele aceitou no seu coração ele não se contaminar com as coisas daquele lugar. Ele iria servir aquele lugar porque ele era um escravo ali. Só que ele não ia se dobrar aos deuses, ele não ia se dobrar às comidas oferecidas a deuses, ele não ia se dobrar a nada que tocasse nos princípios de Deus, que tocassem aquela fé que ele tinha no Deus vivo, a quem ele foi ensinado. E a palavra do Senhor diz que ele foram se passando o tempo e Daniel foi estudando, foi vencendo ali naquele lugar onde ele estava. E de repente o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele não sabia o que ele tinha sonhado, ele não entendia o sonho. E ele disse, né, que os mágicos lá, as pessoas que eram entendidas de decifrar sonhos, adivinhos lá do seu país, que fosse adivinhar o sonho dele. Só que ele disse que os adivinhos teriam o quê? Ele não ia contar o sonho. Os adivinhos teriam que falar o sonho e depois decifrar. E aqueles adivinhos não conseguiram fazer aquilo. E aí ele mandou uma ordem que iria matar todos os homens ali que eram os mestres lá em adivinhação. E como Daniel estava já servindo a Deus, e ele era um dos que era considerado inteligente, ensinado, ele também ia morrer, porque o rei ficou muito irado, porque ninguém conseguiu decifrar o sonho do rei, ninguém conseguiu adivinhar. E ele falou que todos iriam morrer. E quando Daniel ficou sabendo disso, Daniel chamou os 3 amigos e disse: vamos orar para que o nosso Deus do céu, aquele que sabe de todas as coisas, ele venha nos dar esse sonho, ele venha mostrar esse sonho,
ele venha decifrar esse sonho. E a palavra do Senhor disse que à noite Deus foi com Daniel e mostrou para ele o sonho e mostrou para ele o significado do sonho. E Daniel chegou para o rei e disse: olha, não matem não os adivinhos, porque o Senhor, meu Deus do céu, o Deus de Israel, Ele esteve comigo e Ele me disse o teu sonho essa noite. Aleluia. E ele chegou e falou: ó rei, o Senhor sonhou uma estátua e foi falando, tal, é o seu reino. Ele contou o sonho. E daí o rei falou para ele, o rei ficou de boca aberta, porque Daniel realmente contou o sonho e falou para o rei o que significava aquele sonho. E cada vez mais Daniel era bem visto ali naquele país onde ele estava. Ele estava em uma terra distante ali. Não é diferente, irmãos. O que Daniel passou ali na Babilônia não é diferente em nossos dias. Muitas vezes nós estamos em ambientes que não somos obrigados, a estar no trabalho ou alguma coisa que não, alguma pessoa que está do nosso lado fala alguma coisa que não condiz com a palavra do Senhor. Então não é diferente hoje, porque nós estamos em meio a um mundo cheio de maldade, cheio de pessoas perversas, cheio de pessoas que não oram, cheio de pessoas sem Deus. Então isso não é diferente conosco. Então o livro de Daniel é um livro que é um livro atual, porque ele conta a história de um homem de Deus que viveu em meio a uma nação estrangeira com costumes diferentes, e lá o nome do Senhor foi exaltado através dos seus servos. E assim, irmãos, devemos ser conosco. Nós devemos olhar para esse hábito lindo de Daniel, que é honrar o seu Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele assentou no seu coração que ele não iria comer daquela comida do rei que era oferecida a deuses. Olha, então aí você pode, Daniel, ele poderia perguntar assim: olha, eu estou aqui, eu sou um jovem, eu era obediente lá em Israel, os outros pecaram, porque eu era obediente, mas eu estou aqui, então, será que eu preciso mesmo obedecer essa lei? Isso são tudo, o que o inimigo, são as mesmas coisas que o inimigo talvez colocou na mente dele, ou dos quatro, e não é diferente conosco hoje. Muitas vezes nós falamos: nossa, mas isso é tão antigo, será que eu preciso mesmo obedecer isso? Eu estou aqui, igual Daniel podia falar, eu estou aqui preso, o meu povo pecou, nem foi eu que pequei, porque eu era obediente a Deus, mas eu estou aqui. Mas será que eu preciso obedecer a uma lei tão antiga? Porque é uma lei, a lei do Senhor. Mas não, ele disse: não, eu vou obedecer ao meu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus que resolve problemas, ao Deus que está acima de todas as coisas, ao Deus que está acima de todos os deuses. Ele se lembrou que ele estava naquela situação porque o povo tinha pecado, mas ele, no seu coração, ele falou: o meu Deus é o mesmo, e eu devo a mesma obediência, independente da situação
que eu estou vivendo. Eu devo obediência ao meu Senhor, independente a qualquer situação que eu estou vivendo, em qualquer lugar onde eu estiver. O Senhor está nos vendo. E não é diferente conosco, irmão. Não é, não. Deus está de olho em nós, numa linguagem bem jovial, ó, filmando. Então, Deus está com os olhos em nós. Então, Daniel poderia ter feito tantas outras coisas, mas ele não. Ele quis ser obediente ao nosso Senhor. Que maravilha que nós possamos mesmo olhar para a vida de Daniel e com essa obediência que Daniel teve, com essa decisão, porque isso aí foi uma decisão, não foi fácil. Ele decidiu. E quantas vezes nós precisamos decidir: vou obedecer ou não vou obedecer? Temos que obedecer para termos uma vida santa com o nosso Senhor. E Daniel, ele decidiu obedecer. A obediência trouxe para ele coisas lindas. O Senhor esteve com ele em todo o tempo que ele esteve ali na Babilônia. O Senhor, ele foi jogar. Olha, ele sofreu. Primeiro ele não quis comer aquelas comidas. Então ele já ficou meio tipo assim: agora como que eu faço? Eu sou escravo, eu sou obrigada a comer isso aqui. Mas sabe, eu vou conversar com o guarda e vou pedir para ele deixar eu não comer. E o guarda no começo ficou com medo, porque era uma ordem do rei. O rei precisava que Daniel e Ananias e aqueles outros dois, que eu esqueci o nome, tinha que estar bem, porque eles precisavam estar bem, porque o rei contava com eles. Então, na hora ele decidiu, ele teve que falar: olha, eu não vou. E o homem falou: olha, se vocês não ficarem bem com essa cenoura, com esses legumes aí que vocês querem comer, o rei vai matar nós. E ele falou assim: não, mas nós vamos ficar, pode acreditar. E ele começou por aí. Ele já teve que pedir para não comer a comida, porque se ele comesse, ele estava pecando. Eu não sei que comida que era, mas talvez uma comida que os judeus não podiam comer, e era totalmente contra a lei judaica, e ele era judeu. E daí, ele começou tendo esse problema. E depois, Daniel também, ele teve os sonhos. O rei foi sentindo que Deus era com ele, foi subindo ele de cargo ali dentro da Babilônia. Só que daí ele sofreu inveja, porque ele foi bem visto pelo rei, né? Ele foi bem visto pelo rei e ele sofreu inveja. E daí sabe o que fizeram com ele? Falaram assim: ó, rei, então, eles conversaram: Daniel está subindo demais. Então, sabe o que nós vamos fazer? Ninguém parece homem. Então, nós vamos pegar e nós vamos montar um negocinho aqui. Vamos falar com o rei, colocar lá o anel, selar, e daí nós vamos conseguir pegar ele. E o rei, que era novo, que o pai já tinha morrido, era um outro rei, que já tinha entrado. Que Daniel reinou lá na Babilônia, mais ou menos, uns 65, 70 anos, mais ou menos. E daí o rei falou, eles chegaram até o rei e falaram: olha, Daniel, rei, todos, que tal o senhor pedir para que todos adorem o Senhor? Não adorem outra coisa, só o Senhor. Aí o rei falou: tá bom, vou baixar o decreto. Colocou lá o anel e o decreto foi feito. Aí passou uns dias, Daniel,
abria sua janela 3 vezes por dia, olhando para Jerusalém e orava ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O mesmo ritmo dele que ele teve lá, que ele era lá em Israel, ele trouxe para cá onde ele estava. Ele não perdeu a comunhão, não. 3 vezes por dia ele entrava na presença do Senhor em direção a Jerusalém para fazer as suas orações. E quando aqueles homens que tinham se unidos para derrotar Daniel, eles falaram: ó rei, o senhor falou que não era para ninguém orar para nada, para nenhum Deus. Daniel continua orando para o Deus dele. 3 vezes por dia ele abre a janela lá em cima, no andar de cima, e adora o Deus dele. Glória a Deus. Aí, só que o rei nem prestou atenção no que ele tinha feito. Ele gostava de Daniel, só que ele não tinha prestado atenção que ele fez um decreto que prejudicava Daniel e já estava selado e não podia voltar atrás. E agora tem que cumprir esse decreto. Aí Daniel falou: não, eu oro, isso aqui é minha vida. Deus é meu tudo. 3 vezes por dia eu estou aqui exaltando, louvando, adorando, contando, conversando com meu Deus. Meu Deus é meu refúgio, minha fortaleza, Ele está comigo. E eu não abro mão de estar firme na presença do Senhor. Aí o rei falou assim: então rei, você falou que quem não adorasse, que você ia jogar na cova dos leões. E Daniel foi jogar na cova dos leões. E o rei, com muita dor no coração, teve que colocar Daniel lá. A palavra do Senhor diz que o rei não comeu, não dormiu, porque ele não queria fazer isso, mas ele foi obrigado, porque ele selou, né? Aí, olha, e o leão, Deus guardou Daniel lá dentro da cova do leão. Assim, por quê? Por que Deus fez isso por Daniel? Porque Deus via o coração de Daniel. Deus tinha um plano na vida de Daniel ainda. Daniel ainda precisava ter mais visões. Tanto é que Daniel teve as visões apocalípticas. Daniel teve as visões da estátua. Daniel teve um monte de visão, porque ele era temente a Deus. Deus abriu a visão de Daniel. Daniel viu coisas tristes, porque ele viu o fim, mas ele viu também coisas lindas, porque Deus mostrou o fim da guerra entre o mal e o bem. Também foi mostrado para Daniel, nas visões noturnas de Daniel. A palavra do Senhor fala que ele ficou até doente, quando o Senhor mostrou para ele a guerra do Armagedon, quando Deus mostrou, porque ele viu tudo, ele viu a eternidade. Se vocês lerem o livro, é lindo. Eu sei que os irmãos conhecem, mas eu amo estudar Daniel. E aí, irmãos, né, Deus tinha muitos planos ainda na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que foi o nome que eles receberam na Babilônia. E os amigos de Daniel também foram fiéis, porque quando foi na hora da fornalha, eles não abaixaram, não. O rei falou: vai tocar aí, falou lá os nomes de todos os instrumentos, quer tocar. E tem que prostrar diante da estátua de ouro que eu fiz. Todo mundo. E todo mundo baixou, lá, adorando a estátua. E Daniel não foi dessa vez, porque ele ficava lá com o rei no palácio. Então Daniel dessa vez conseguiu ficar de fora. Só que os outros 3 estavam. Aí eles não podiam. Eles falaram: não, nós não vamos nos dobrar diante de Deus nenhum.
e foi tocado de novo, e eles não dobraram, e eles foram jogados dentro da fornalha ardente. E o rei falou assim: ué, mas eu joguei 3, por que eu estou vendo 4? E o quarto homem da fornalha tem um semblante diferente. O quarto homem da fornalha que estava junto com eles passeavam dentro da fornalha. E eles saíram de lá ileso. Irmãos, olha o poder que tem nós obedecermos a santa e bendita palavra de Deus. Nós sermos servos do Senhor verdadeiramente, de dar o nosso coração, assim como Daniel fez. Ele assentou no seu coração ser um servo fiel. Qualquer situação que fosse dado para ele jamais negaria o Deus de Israel. Jamais, porque ele tinha certeza do Deus que ele cria, pois outrora, e Deus continuava operando grandes coisas na vida deles. Então, Daniel, eu quero dizer para vocês, irmãos, que ele foi muito usado por Deus ali na Babilônia. E eu quero dizer para vocês que nos nossos dias não é diferente não, porque assim como Daniel viveu momentos difíceis num lugar diferente, assim nós estamos hoje. Nós estamos vivendo num mundo que nós somos do Senhor, nós demos a nossa vida para o Senhor, nós somos do Senhor, nós vamos morar no céu, nós vamos, em nome de Jesus. Nada vai mudar o nosso roteiro, nosso alvo é o céu. Então nós estamos destinados, nós estamos empenhados, nós estamos assim com as nossas vidas, assim com o nosso coração, como diz, assentamos o nosso coração a obedecer, porque nós queremos morar com o nosso Senhor Jesus, porque Ele prometeu que vai vir nos buscar. E assim como Daniel foi fiel em meio a tanta tribulação, em meio a um lugar difícil, assim nós estamos hoje. O mundo está de mal a pior, cada dia pior, cada dia pior. E eu sinto informar, enquanto Jesus não voltar, não vai melhorar, não vai. Mas o Senhor está conosco, tá? A diferença é essa. A coisa pode estar para lá e para cá, mas Deus é o mesmo. Ele livra o seu povo, Ele guarda o seu povo. O seu povo é um povo diferente. O seu povo é um povo escolhido. E mesmo foi igual na Covid, recolheu meu pai. Mas eu tenho certeza, no começo eu fiquei muito triste, mas hoje eu me alegro de lembrar que o meu pai está com o Senhor. Entendeu? Então nós quando nós optamos, porque é uma decisão nossa, ser crente e ser crente fiel, não é crente qualquer um, não é crente, tem crente e tem crente, entendeu? Nós temos que ser crente, não adianta, não tem 2 caminhos, meio caminho, é crente fiel, obedecer ao Senhor, olhar os mandamentos de Deus, obedecer, vir na igreja, ser humilde, orar, jejuar, ler a Bíblia. Mas eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Ler sem vontade mesmo. Mas eu não estou com vontade de orar. Vai orar sem vontade, que dá vontade depois. A vontade vem. Você vai sem vontade, chega lá, Deus te enche, Deus te capacita, quando você vê, você está orando. Então vai de qualquer jeito, porque os dias são maus, gente. Não podemos mais titubear em 2 pensamentos, não. Jesus está voltando. Olha, não temos mais o que fazer. Vocês viram hoje a notícia que Israel está em guerra?
Israel está em guerra, está tudo rumor de guerra, terremoto, toda hora. O tempo da igreja na terra está findando. Estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Não tem mais para onde correr. É orar, jejuar, ler a Bíblia. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Cantar, orar, vir na igreja, jejuar, orar, ter paz com o irmão, amém. Ter paz com todos, como assim diz a santa palavra do Senhor. Orar, jejuar e ler a Bíblia. Não tem saída. A palavra, porque senão, irmãos, nós ficamos. Porque a palavra do Senhor diz assim, que no final do tempo, aqueles que não pegassem o rumo da obediência, da santa e bendita palavra do Senhor, orar e ler e meditar aqui na palavra de Deus, vai se esfriar. Aí o que vai acontecer? Vocês lembram de Ló? Abraão falou assim, Ló, o Senhor vai mandar fogo aí em Sodoma. Ló falou assim, tá, e não saía. O Senhor falava, Abraão falava, Ló, vai ter fogo, Ló, sai, Ló. E ele não conseguia sair porque estava preso nas coisas do mundo. Ele se agradou de Sodoma. A esposa dele se agradou de Sodoma. As filhas então nem se fala, porque estavam vivendo uma vida fria. Por isso que nós não podemos nos esfriar nas orações, no jejum, na leitura da palavra. Não podemos, mais do que nunca. Agora é a hora. Você é crente ou não é? Vamos decidir. Posição igual Daniel aqui, Daniel decidiu não se contaminar com as coisas da Babilônia, porque as coisas da Babilônia não eram de Deus. Ele decidiu fazer só o que Deus se agradava. Então nós temos que fazer o quê? O que Deus se agrada. O que Deus se agrada? Leitura da palavra, humildade, oração, jejum. Lá os frutos do Espírito. Vamos lá. Deus se agrada de tudo isso. E está tudo aqui na palavra do Senhor para nós. Não, eu estou falando essa palavra para mim, tá? Essa palavra é para mim. Eu preciso melhorar, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ser mais humilde, eu preciso buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está voltando mesmo. Agora é mesmo, entendeu? Mesmo. Porque antigamente nós vezes, Jesus vai voltar, aí, né? Não, agora vai. Entendeu? Vai! Não vamos brincar, não. Porque senão o arrebatamento passa e nós não vemos. Já pensou? Santo Deus! Vamos vigiemos, oremos, porque Ele vem. Então, não vamos ficar igual Ló. Não vamos ficar, e a palavra do Senhor fala que os últimos dias serão como os dias de Noé e Ló. Gente, ele uniu os dias de Noé, onde as pessoas não queriam ouvir Noé, falavam que Noé era louco, tal, com Ló. São dois problemas. Estariam pior. A iniquidade aumentaria, o amor esfriaria. Não haverá. Ele tem na palavra que está escrito: quando eu voltar, haverá fé na terra? Irmãos, nós precisamos nos preparar.
Eu não consigo pregar outra coisa. Eu não consigo. Porque cada vez que eu vou orar, cada vez que eu vou louvar ao Senhor, tem isso no meu coração. Jesus está voltando. Vamos evangelizar, vamos falar da palavra. Assim como nós temos um pastor que está nos alertando. Eu tenho visto o pastor aqui na frente vários domingos falando que Jesus está voltando, e eu presto atenção. Sabe por quê? Porque tem lugares que os pastores não estão falando para as ovelhas, entendeu? E as ovelhas precisam ouvir que Jesus está voltando, que elas precisam se preparar, porque o noivo vem. O noivo é o Espírito Santo que está falando: eu estou voltando, o noivo vem. Sabe a parábola das 10 virgens? Que vem aquele moço gritando: o moço é o Espírito Santo, o moço vem na frente, o noivo vem. O Espírito Santo do Senhor diz: o noivo vem. Para quê? Porque nós temos que preparar. Porque se é um casamento, nós temos que vestir roupas de casamento. Então, é isso que o Senhor fala para nós. Não vamos brincar, porque a coisa está ficando de um jeito muito... Está difícil, irmãos. A gente ora, olha, eu tenho 2 filhos, meus filhos foram criados na igreja, e eu falo para eles: vamos na igreja? Eles não querem. Eu falei: Senhor, eu oro todas as noites, eu acordo: Senhor, salva meus filhos. Um é batizado, o outro não é. Eu falo: Senhor, salva meus filhos. Eu sei que o Senhor está voltando. Senhor, tudo diz que tudo nos mostra que o Senhor já volta. Tudo nos mostra. Então, Deus, salva meus filhos. Aí eu falo com eles não me ouvem. Eu falo: Deus, igual no tempo de Noé, que Noé falava: estou construindo a arca, tá, gente, vai chover. E o povo falava: que chover? Você é doida? A gente é visto como fora da casinha. Fala assim: olha, gente, eu estou construindo a arca, cabe todos que quiserem vão caber. Não, você é louco, Noé. Poxa, tá doido? Nunca choveu na vida. Olha, esse velho gagá aí fazendo esses barulhos e construindo essa arca, onde assim não vai chover. E choveu. E o Senhor trancou a arca. E daí o povo, na hora que viu a chuva, bateu: Noé, abre, Noé. E Noé falava: eu não posso. A arca foi fechada por Deus. Eu não posso. Vocês foram avisados. Infelizmente, vocês não deram ouvido. Agora eu não posso fazer nada. Irmãos, vamos ficar atentos às coisas do Senhor, porque não é brincadeira. Jesus veio ao mundo, Ele morreu por nós, deu tudo de graça para nós, fez um ministério lindo. Ele começou o seu ministério aos 30 anos, ele teve 3 anos para concluir, ele morreu e ressuscitou em 3 dias. E depois ele ficou mais 40 dias aqui, ensinando ainda com os discípulos. E depois ele se ascendeu ao céu. E do mesmo jeito que ele se ascendeu ao céu, ele voltará. Aleluia. Ele voltará, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, porque ele vem. Porque o mundo está... Parece que a igreja não está cabendo mais no mundo. Porque o mundo quer sucumbir à igreja com suas leis. Até tem certo... A nossa igreja, eu tenho visto
no WhatsApp das maestrinas, todos os congressos foram uma bênção. Todos os temas voltados para a volta de Jesus, todos os temas voltados para a preparação, foi lindo. O nosso campo está avivado. Irmãos, não vamos perder esse avivamento por nada. Vamos continuar sendo avivados em Cristo Jesus, porque Ele vai voltar. E na época de Jesus, quando Jesus foi nascer, Isaías falava, vai nascer na virgem, papapá, e foi os profetas falando, vai nascer. Quando Jesus foi nascer, ninguém acreditou não, que Jesus nasceu, que Jesus ia nascer naquela época, ninguém acreditou. Aí o Marcos veio a estrela lá, onde que nasceu o Salvador? Eu acho que é em Belém. Aí falava assim, ele falou, vou seguir a estrela, Deus mostrou a estrela, e eles seguiram, e chegaram até o Salvador. Mas ninguém estava acreditando. Quem que acreditou que Jesus era o Messias? Pessoas simples como eu e você. Acreditaram que Jesus era o Messias e o seguiram. Então, irmãos, vamos nos atentar. Vamos nos atentar, porque o Senhor é maravilhoso. E outra coisa, o Senhor vai salvar sim vidas nesse último tempo da igreja na terra. Basta nós nos colocarmos na posição, porque agora, como as trevas estão querendo invadir nós temos que se levantar com grande força, de poder do Senhor, estar de pé diante das trevas, porque elas querem vencer, mas elas não vão vencer, porque o Senhor está conosco. E sabe quem Deus escolheu para viver esse momento difícil, assim como escolheu Daniel lá na Babilônia, sair do meio do seu povo? Eu e você. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós temos capacidade sim. Em Cristo nós temos capacidade de vencer. Vencer o mundo assim como Jesus venceu. E nós vamos morar no céu com Ele muito em breve. Vamos morar no céu de glória. O céu é maravilhoso, como diz a palavra. A gente fica lendo e a gente fica imaginando como é lindo estar com o Senhor, a paz, a luz, é maravilhoso, e é para nós, e nós vamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu acho que até aqui, eu acho que foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero ter sido clara, porque assim, a gente não tem costume de falar assim, né, na igreja. Mas eu sei falar que Jesus é bom, Ele salva, Ele liberta. Eu posso não ser grande o interrogatório, mas eu sei falar que o Senhor é bom, que Ele cuidou de Daniel, que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você, que Ele está conosco, que Ele não vai deixar nós cair, porque Ele escolheu nós. Então, nós estamos seguros na mão do Senhor. Nós estamos seguros. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Tem alguma vida aqui? Todos aqui são crentes? Todos aqui são salvos em Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo mundo vai morar no céu. Oh, glória! Oh, glória! Já pensou nós no céu? Ai, que delícia, irmão. Vamos pedir Maranata. A hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, a tua santa palavra foi dita aqui no teu altar. Pai querido, eu falei para a tua noiva. Senhor, eu falei para os teus escolhidos. Eu falei para um povo santo. Eu falei, Senhor amado, aqui, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para um povo, Pai, remido, lavado no teu sangue, Pai querido. Ó Deus, abençoa cada um, reveste a cada um, Senhor,
O Senhor nos chamou para esses últimos dias, Pai, e nós estamos aqui batalhando, e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus, e nós vamos trilhar, Senhor, até o dia, Senhor, da sua volta. Nós vamos trilhar nos seus caminhos, nós vamos obedecer sim, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor está conosco, nos capacitando, falando conosco, nos corrigindo, nos alertando. Senhor, somos soldados, meu Pai, valentes na tua obra, Senhor, e queremos levantar cada dia mais, se posicionar com mais força e vigor, porque o Senhor espera de nós força e vigor. O Senhor chamou nós para esse tempo, e o Senhor vai capacitar em nome do Senhor Jesus nós para esse tempo. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Passa para o pastor. Agora o pastor vai estar encerrando ou fazendo aquilo que o Senhor colocar no coração dele. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Uma pregadora aí, né?